Hi everyone, welcome. This is my husband, Jader, over here. Today we're gonna talk about something. Today we're gonna talk about something interesting things that happened in our trips, right, honey? Yes. Ok, galera. Hoje a gente vai falar sobre coisas interessantes e compartilhar as experiências e perrengues das nossas viagens. Travel around the world, ao redor do mundo, tá? O Jada viajou muito mais do que eu. Chique demais, então talvez ele tenha mais perrengue pra contar. Uma vez a mais apenas. E aí, a gente vai começar pela nossa viagem em São Francisco, em 2014, na Califórnia, nos Estados Unidos. Nós éramos noivos quando nós fomos. Eu acho que eu já contei essa história pra vocês, quando eu expliquei um pouco sobre a minha história com o inglês. E lá a gente passou alguns perrengues. Passamos. Certo? Amor, eu queria que você contasse pro pessoal sobre aquela história que a gente passou do casal de turcos que receberam a gente no hotel. A gente ficou num hotel em São Francisco e os donos do hotel eram um casal de turcos com inglês abençoado e a gente passou várias, conta pro pessoal. Queria que você falasse especificamente da ligação do telefone que fizeram e como você atendeu. Eu já estava sorrindo aqui, ela falando, né? E relembrando, porque o turco chegou a ligar pro quarto onde a gente estava, né? E eu fiquei uns 15 segundos, 20 segundos no telefone e ele fala, assim que a gente chegou na recepção, ele nos recebeu, falou pessoalmente e eu não entendi nada, né? A gente ficava se olhando um para pro rosto do outro pra... E aí, entendeu alguma coisa? Nada, zero. Lorena, claro, entendeu a maioria das coisas, né, que ele falou. Só que aí a gente se hospedou, chegou aí no zoológico, foi na Golden Gate, né, nos principais pontos turísticos de São Francisco. E um belo dia a gente voltou, tava no quarto, ele ligou pro quarto e falou esses 20 segundos, eu não entendi nada, exatamente nada, e passei agoniado assim pra Lorena. Detalhe que ele queria saber se foi a gente que tinha ligado pra recepção, mas quando o Jada pegou o telefone, ele fez alô. E eu louco olhando pra cara, tipo, alô não vai rolar aqui. Eu lembro que nesse dia a gente tinha pedido ao turco, o Jada falou pra mim, olha, pede pra ele acordar a gente cedo, porque a gente precisa fazer o check-out e a gente precisava ir pra um outro lugar, eu não me lembro exatamente onde. E aí eu fui falar pro turco, né, não, você libera, tem como você ligar lá pro quarto pra acordar pra gente e tal, não sei o quê. E tava tudo certo. E quando a gente desceu pra ir pro zoológico, no dia do zoológico, eu fui entregar a chave pro turco, né? Aí o turco falou que, olha, teve um problema, não vou poder mais acordar vocês. Caramba, velho. Ele falou, não vou poder mais acordar vocês, então vocês saem e jogam a chave no buraquinho, a chave do quarto, no buraquinho da porta da recepção, né? Aí eu falei, tá bom. Aí ele já olhou pra mim agora e falou, você entendeu o que esse homem falou? Eu falei, eu acho que ele disse que era pra gente jogar o buraquinho na chave no buraquinho. E aí ele falou sim. E aí eu falei, bom, a gente vai jogar a chave no buraquinho. Se der algum problema, a Interpol vai entrar da gente. Graças a Deus estamos aqui felizes e contentes. Significa que sim, o ouvido treinado ajuda muito em viagem, né? Ajuda muito, nos salvou várias vezes porque em 2014 estava iniciando, né, com vários cursos de inglês. Comecei a ter aulas com a própria Lorena, né, depois. E o meu inglês era muito básico na época e ela estava um pouco apreensiva porque foi quando ela ganhou o prêmio na faculdade e passamos esses 15 dias lá em São Francisco. Eu tava com muito medo porque como o prêmio da faculdade eu ganhei, a gente foi no início, né? E aí o meu noivo na época, que hoje é meu marido, já falou assim, olha, vai na frente que a gente se encontra lá. Então eu cheguei, acho que uns 4 ou 5 dias na frente, ele veio logo depois e a gente estava fazendo, né, os passeios com a faculdade e tal, as coisas que a gente precisava fazer. E o telefone, nada de mensagem chegar, né? Eu ia pra todos os lugares, entrava em loja. Gente, muito importante. Pelo amor de Deus, se vocês precisarem de telefone, adquiram algum pacote de internet, porque é humilhante você entrar de loja em loja pra ficar pedindo Wi-Fi. Ninguém merece isso. E eu ficava entrando de loja em loja, eu e uma amiga, e aí ela fazia, vou perguntar quanto é aquele sapato ali. Então, o tempo que ela perguntava, eu perguntava, olha, você tem Wi-Fi aqui? E aí, se tivesse, eu já perguntava a ele, cadê, onde é que você tá? E ele chegou e já foi fazer compras, óbvio.
é um negócio terrível. E aí foi fazer compras e depois a gente se viu. E aí eu falei, e aí, como é que foi? Ele no hotel e eu na residência universitária. E aí, como é que foi? E ele ria muito, ele dizia assim, rapaz, eu tenho cada coisa pra te contar. E eu muito preocupada, né? Mas ele passou bonitinho pela alfândega. Isso significa que também vai chegar a sua hora. Isso, e resumindo, né, essa história de assim que eu cheguei lá, ela estava muito preocupada e assim, eu lembro muito bem que meu inglês era muito básico, mas a parte escrita, a leitura era muito boa. Eu cheguei no aeroporto, aluguei um carro, não perguntei muita coisa, né? Muitas informações, porque a minha leitura era mais forte, então ficava, e isso atrapalha também no inglês, a gente tem que sempre se arriscar. Então peguei o carro onde eu tinha alugado e na saída do aeroporto, meio distraído, com muita fome, passei por um sinal, né? Vermelho. E meio que naquela vez que você tá passando, o sinal tá amarelo, mas se você parar brusco, alguém pode bater no fundo do carro. Então eu preferi, por segurança, ultrapassar segurança ou não, né? E receber essa multa depois. Então, assim, minha primeira experiência no exterior foi uma multa de avanço de sinal. Então, eu estava em São Francisco, essa residência universitária era em outro município, a 50 quilômetros de lá, né? Então, saí, fui pro hotel, fiz check-in e à noite encontrei Lorena, né? Já com o carro na mão, já tudo certo. E ela, meio que surpresa, né? Como eu estava lá... bem do lado dela, em outro lugar, bem distante, né? Mas, assim, eu comentei que, assim, quando os estrangeiros vêm pro Brasil, eles não muitos deles não falam nem oi em português, né? Então, se a gente sabe alguma coisinha do inglês, a gente consegue fazer poucas coisas, mas a gente consegue. Então, o ideal é a gente estar sempre falando, estar sempre se arriscando, né? Porque se a gente também se comunicar, a gente não vai conseguir melhorar nosso inglês. Então, as experiências são curiosas, são engraçadas e isso faz com que você aprenda e cresça cada vez mais. É isso, pessoal. Essa foi um pouquinho da nossa história. Como você sabe, você vai acompanhar todas outras mais histórias aqui durante essa nossa semana. Aproveito para pedir para você seguir a gente nas redes sociais, nosso blog, nosso canal no YouTube, seguir a gente no Facebook e não esquecer do Instagram, right? Right. Bye, bye. Bye. E aí, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou técnico na Petrobras atualmente. E em 2015 eu tive uma experiência internacional, né, de viagem internacional, falando em inglês. Eu fui para Malta. Malta é uma ilha, uma pequena ilha ao sul da Itália, no Mediterrâneo, mas que fala inglês por ter sido colonizado pela Inglaterra. Mas enfim, uma das minhas primeiras experiências lá foi ter que ir ao supermercado. Eu cheguei morrendo de fome e aí, antes de ir ao supermercado, no caminho, na verdade, eu vi uma tenda que vendia as famosas esfirras maltesas, né? E eu comprei 3 esfirras e um refrigerante. Na hora de pagar, o senhor do caixa falou 250 euros. E eu não conseguia entender o que era 250 euros. E ele teve que imprimir na máquina registradora para eu entender que era 2,50 euros o valor da esfirra. E aí eu indo para o supermercado pensando, né? Nossa, o quão difícil vai ser fazer essas compras, né? Eu fiz as compras com uma certa dificuldade. Quando eu cheguei no caixa, o atendente falou assim, card ou cash? Falei, card. Aí ele, ok, fez o registro das compras e no final deve ter dado um pouco menos de 10 euros. Ele falou assim, just more than 10 euros. E eu não consegui entender nada. E aí ele repetiu essa frase algumas vezes, querendo dizer que apenas acima de 10 euros eu poderia pagar com cartão de crédito. Mas eu não estava conseguindo entender. Depois de 4 ou 5 tentativas, o pessoal da fila já irritado no supermercado, que não estava um pouco cheio, né? Eu desisti, larguei as compras lá e fui embora. Mas só depois em casa, eu pensando no contexto, que eu falei, eu acho que era isso que ele estava querendo me dizer. E hoje eu tenho certeza que era isso. Hi guys, my name is Nayara. I'm from Brazil. I study English in Malta, intercâmbio.
Olá pessoal, meu nome é Mayara, estou estudando intercâmbio em Malta e vim falar um pouco para vocês para falar sobre os perrengues que eu passei, né? O início, já só tem 2 dias que eu estou em Malta e meu inglês é muito básico. E quais foram os perrengues que eu passei? Então, eu fechei um pacote de 3 meses em Malta, com ele estava incluso o translado. Entretanto, eu vivo em Lisboa e meu voo foi direto de Lisboa para cá, para Malta. Só que é um horário que não foi comercial, é um horário que não é comercial, que não tem muitos voos. Então o aeroporto estava vazio. O guichê que eles me informaram, que dentro do aeroporto tem vários guichês de várias escolas em Malta. Isso é bem legal, porque caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha algum problema, você pode selecionar ao guichê que ele faz o transporte para você. E eu acredito também que no guichê você pode até fechar os seus pacotes. Eu não tenho certeza em relação a isso, mas eu posso pesquisar. Então, não tinha ninguém para me buscar. Meu inglês é muito básico, como eu já tinha dito. Só que algumas peças-chave que foram ensinadas nas aulas me ajudaram a ligar. Eu liguei, falei que não falava inglês muito bem, mas que eu estava estudando e apresentei meu nome, que a empresa deveria me buscar. A empresa desligou, o senhor falou, pega um táxi. Enfim, liguei para o segundo número, que seria do motorista. O motorista não conseguiu me entender. Eu mandei mensagem de texto. A minha sorte é que eu estava com um chip, né, de operadora da Europa que funciona. E aí aqui, então estava funcionando normalmente a internet. E ele não conseguia entender. A minha terceira opção foi ligar para a escola. Eu liguei para a escola e a escola conseguiu compreender por ter mais esse domínio. Falei com eles e quando eu não consegui me desenvolver na conversa, eu falei que estava mandando mensagens de textos. Então eu comecei a mandar mensagens de textos para o número e ela me informou, a pessoa, não sei quem foi, se foi homem, se foi mulher, me informou que o motorista estava para me buscar, que ia estar com o meu nome. Foi assim que resolvi sair dessa encrenca. Depois eu conto outras, tá? Beijos. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Isis. Eu vou contar pra vocês uma situação, um apertozinho que eu passei lá na Suíça. Eu tive a oportunidade de viajar pra lá no final do ano 2016. Eu viajei pra lá no Natal. Eu tenho 2 primas que moram lá. E eu fiquei na casa de uma prima minha que mora nas montanhas, lá no Valais. Só que faltam 15 dias para voltar pro Brasil, eu fui para Genebra para conhecer lá e ficar na casa da amiga do meu pai. Eu fiquei lá durante uma semana. Gostei muito de lá, porque assim, lá em Genebra eu pude sair até um pouco mais, porque lá no Valais, como é para as montanhas, para você ir para a parte do centro, você tinha que descer a montanha toda de ônibus, ou então de carro, e a passagem era salgadinha. Então assim, eu dependi muito dela poder ir para lá para os locais, para poder sair. E também porque eu não sabia falar o francês e o inglês. Eu tinha feito um curso, mas enfim, não me sentia segura para poder falar, enfim. Aí sim, fui pra lá pra Genebra, passei lá uma semana e na volta eu voltaria de trem. E aí a amiga do meu pai foi até comigo à estação, me ajudou a comprar a passagem. Só que ela não pôde ir comigo até a parte do embarque, né, dos trens, porque ela tinha que trabalhar, já tava um pouco em cima do horário dela. E aí subi as escadas, fiquei lá aguardando o trem, só que aí bateu aquela insegurança, será que eu vou pegar o trem certo? Pra que eu vou poder pedir ajuda pra saber realmente se eu estaria, né, na parte correta? Aí cadê o inglês, né? Enfim, fiquei olhando para um lado, olhando para o outro para saber para quem eu poderia pedir essa ajuda, né? Uma pessoa simpática, né? Aí tinha uma senhora lá, fui até ela
Só que antes eu tinha treinado como poder pedir ajuda em francês. Eu tava anotadinha no papel, ficava treinando. Aí cheguei até ela e perguntei, né, como ela poderia me ajudar. Se ela poderia me ajudar, e mostrei para ela o bilhete do trem. Ela vira pra mim e fala: habla espanhol? Ou seja, eu acho que ela não tinha entendido nada que eu tinha perguntado pra ela. Speak English? E eu travei literalmente. Meu Deus. Ela pegou e apontou para 2 guardas. Falando que eu poderia pedir ajuda pra eles. Aí eu fui até eles, falei novamente a frase em francês, mostrei pra eles o bilhete. O cara vai me falar em inglês e apontou para o local que eu poderia pegar o trem. Fui pra lá rezando para que tudo desse certo. Eu tava realmente no local certo. Era só realmente prestar atenção na plaquinha que tinha, né? Quando o trem vem, aparece lá a plaquinha com o local, né, para onde o trem tá indo e o horário. E eu chequei com o meu bilhete. Aí, enfim, chegou o trem e eu embarquei. Mas uma preocupação de estar realmente na parte, né, porque assim, minha passagem da econômica, eu fiquei com medo de estar sei lá, na classe melhor que tinha lá, assim. Mas enfim, cheguei, fiquei tava numa parte do trem correto. Depois o rapaz veio, recolhi meu bilhete, tudo certinho. E eu cheguei até Sion. Sion era a cidade lá que me comemorava, né? Só que lá nas montanhas eles estão assim. Sion, você pega um ônibus e sobe as montanhas. Que ela ia estar me esperando por lá. Enfim, deu tudo certo. Eu cheguei a Sion tranquila. Passei esse aperto aí, mas tudo porque eu não me dediquei mais ao inglês. Fora que às vezes você realmente trava, enfim. É isso, é estudar, é se dedicar, praticar, porque só assim você realmente, para as pessoas que têm dificuldade de falar inglês, né, realmente o que ajuda é você se jogar, enfim, praticar, para poder não passar esse aperto, não travar na hora de falar o inglês. Eu já comecei a fazer aulas particulares, enfim, quero perder esse medo aí e realmente aprender a falar inglês e poder viajar a vários países, conhecer várias pessoas, várias culturas, é o que eu quero. Voltar à Suíça e não passar mais esse aperto. É isso, gente. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Meu nome é Yuri e eu vim contar um pouco da minha experiência para vocês com o inglês. Em julho de 2018, eu viajei para a Europa e eu tive a chance de colocar o meu inglês em prática, mesmo os países que eu fui não tendo o inglês como a língua oficial, mas a maioria das pessoas falam inglês. E uma das experiências que eu tive foi logo no início da viagem. Eu fiz uma conexão em Lisboa e eu passei 6 horas no aeroporto para pegar o próximo voo. E eu saí do portão da sala de embarque, na verdade. E aí, quando eu fui voltar, eu fui pedir uma informação para uma mulher do aeroporto onde ficava o portão, porque o meu era o S. E só estava mostrando dentro do aeroporto, que é do A até o D. E aí ela só simplesmente olhou pro meu cartão de embarque e começou a falar. Aí do nada ela parou e olhou para mim e perguntou em inglês ou português. E aí eu pensei, estou aqui, tenho a oportunidade de colocar o inglês em prática, vamos lá. Falei inglês. Me arrependi, porque ela começou a dar as orientações em inglês. E eu só entendi que era para seguir em frente e virar à esquerda e subir a escada. E aí no final, quando ela terminou, eu só agradeci. Hello guys, how are you? My name is Camila, I'm engineer. Essas foram as poucas palavras que eu sabia falar quando cheguei nos Estados Unidos há 7 anos atrás. Então, meu nome é Camila, sou engenheira de produção e arquiteta urbanista. E há 7 anos atrás resolvi fazer um intercâmbio quando ainda estudava engenharia de produção. E fui passar 6 meses nos Estados Unidos. Não sabia falar nadinha de inglês, nada. Tinha apenas aquele livro básico do CCAA, Book One. Ave Maria, acho que eu só dava bom dia. Good morning, só fazia isso. E fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos
uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Aconselho a todo mundo viajar, conhecer outros países, outras culturas, outras línguas. Gente, principalmente outras línguas, né? Vamos conhecer outras línguas, principalmente inglês, tá? Inglês, então, com ela você viaja para todos os lugares, fala todos os países, que fala as inúmeras línguas. Você consegue ir com inglês para todos os lugares. Então, a Lorena me pediu para fazer um vídeo de uma situação engraçada que eu passei lá sem falar o inglês. E uma situação engraçada. Caraca, tem muitas. Se eu for contar todas aqui, eu acho que a gente fica até amanhã nesse vídeo. E foram muitas situações terríveis e engraçadas. Mas eu peguei logo uma assim de primeira, chegando de viagem. Cheguei de viagem numa noite, no outro dia de manhã já vamos conhecer a cidade. Tava em Boston, vamos conhecer a cidade, saí com a galera do curso. E tomamos café no hotel pela manhã e fomos conhecer a cidade, né? Nessa saímos, passeamos, vamos almoçar. Fomos almoçar o quê? 4 horas da tarde. Eu já tava azul de fome, morta de fome, só água pra dentro. E aí entramos no restaurante e pensei, cara, e agora? O que é que eu vou comer? Não sei nem o que é que esse povo costuma comer. O que é que eu vou comer? No grupo tinha 2 coreanos, uma mexicana, eu, brasileira, e uma russa. Com gostos distintos, todos eles. E todos eles falavam muito bem inglês. Eu era a única que ficava, que? Sim. Só falava yes ou no. E aquela cara de que, o quê? Ah, tá bom. E não tinha entendido PN, né? E aí, fomos almoçar. Chegando lá, pegamos o menu. Eu não tinha intimidade com nenhum deles, não conhecia nenhum deles. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa bem tímida. E aí, cada um pegou seu menu. O que é que eu vou querer? O que é que eu vou querer? Pá! O que é que tem escrito aqui? O que quer dizer cada uma dessa palavra? Caraca, isso aqui é o quê? O que é que tem aqui? E eu sem entender nada no menu, não entendia nada. Eu disse, lascou, o que é que eu vou comer? Como é que eu me comunico com 2 coreanos que não sabiam falar português? Eu não estava acertando o inglês, muito menos a língua do país deles. E aí, o que é que eu vou fazer? Aí eu, vamos ler isso aqui com calma e vamos pedir. Resumindo, eu fui a última a fazer o pedido. E adivinha o que é que eu pedi? Uma sobremesa. Claro, a única coisa que eu entendia daquele cardápio era fruit salad. Então, o que é que eu, que estava varando de fome, pedi para o almoço? Uma salada de fruta. E na hora que a salada de fruta chegou, era um potinho com algumas frutas, alguns mirtilos, e todo mundo olhou pra minha cara e disse, você não está com fome? E eu, não estou não. Velho, eu tava com muita fome mesmo. E eu pedi uma salada de fruta, porque eu não entendia nada do que tinha escrito no menu. Então, galera, vamos estudar inglês, vamos aprender inglês, porque situações dessas não é legal passar. Não é bom ficar com fome, não é legal. Sou Geógenes Matos, eu tenho 35 anos e tenho vou fazer, dia 17 eu faço 6 meses aqui na França. A experiência que eu passei foi a seguinte. Primeiramente eu venho dizer para vocês que o aprendizado do idioma ele é muito importante, né? Porque sem um aprendizado de um idioma você não consegue se comunicar com as pessoas. Principalmente o inglês, ele é fundamental para boa parte dos países, praticamente o mundo todo fala o idioma inglês. Aqui ele é um pouco, aqui é mesclado. Se você fala inglês, você consegue ficar bem, você consegue conversar com as pessoas, mas basicamente aqui é o francês mesmo que domina. Vamos lá, eu tava no metrô, eu fui fazer um trabalho e voltei tarde da noite. Aqui as linhas de metrô encerram aproximadamente
próximo da meia-noite. 11 e pouca, próximo da meia-noite. E aí eu vinha no metrô, aí eu falei um pouco de francês com uma mulher que estava no mesmo vagão que eu, no trem. Chega um determinado momento que você tem que sair correndo muito rápido para você conseguir pegar o ônibus, pegar o metrô, pegar o trem e você conseguir chegar em casa. Senão corre o risco de você acabar dormindo na rua, né? E aí eu fui rápido, peguei um dos primeiros trens, saí pulando de trem em trem. E aí eu consegui encontrar uma menina no trem, eu fiquei conversando com ela. Aí falei um pouco de francês, que eu estou estudando, eu falo um pouquinho de francês. Je parle un petit peu francês. Eu falo um pouquinho, bem pouco de francês. E aí eu conversei com ela um pouquinho em francês. Aí chegou um momento que eu não entendia mais ela falando em francês. E aí eu falei com ela: pardon, je ne parle pas bien français. Perdão, eu não falo bem o francês. Aí ela perguntou: qual língua, que langue parlez-vous? Qual língua você fala? Que língua você fala? Ok, eu falo um pouco de inglês. Aí ela respondeu a mim que estava bom. Aí ela passou a falar inglês, nós conversamos um pouco em inglês. E foi isso, eu consegui não cheguei em casa, mas tive que ir para casa de meu cunhado nesse dia. Mas deu tudo certo, consegui chegar. Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego e eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história com a língua inglesa para vocês, tá? Efetivamente, tudo começou em 2013, quando eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. E esse intercâmbio era para um país de língua inglesa, que era a Austrália. Até então, ótimo, a gente fica feliz, é um intercâmbio, é uma experiência diferente e tudo mais. Massa. Mas quando a gente para pensar do nosso nível de inglês, é um pouco complicado. E eu senti isso na pele, inclusive. Por que razão? Veja o que aconteceu comigo. Eu fui para o aeroporto direitinho, peguei o avião. Só que quando chegou, especialmente na Nova Zelândia, que já é um país de língua inglesa, eu tive a brilhante ideia, na verdade, de trocar dinheiro, trocar real por dólar. E quando eu fui trocar, a mulher me deu uma explicação, obviamente, sobre como é que iria funcionar todo o processo. E eu, obviamente, claro, preciso trocar porque eu preciso ter dólar para chegar na Austrália e estar com dólar australiano. Não pensando eu que poderia ter sido feito antes, mas ok. Então eu cheguei até ao exchange para poder trocar o dinheiro. E aí a mulher me explicou, ela começou a explicar várias coisas e vários detalhes. E eu só olhava para a cara dela e fazia aham. Ela não estava entendendo absolutamente nada do que ela estava dizendo. A única coisa que eu queria, o meu objetivo era trocar o dinheiro. E aí quando eu dei o real para ela, que ela me devolveu, basicamente ela me deu centavos de eu dei mais de 50 reais e ela só me deu isso de moedas, basicamente, de dinheiro e tal. Mas aí, depois de um tempo, na verdade, eu descobri finalmente que o problema é que ela estava me dizendo, ou quando eu fui novamente trocar dinheiro uma vez, só que dessa vez eu já estava na Austrália, já estava entendendo muito mais. E aí a australiana, ela começou a me explicar o que de fato tinha acontecido, porque eu expliquei a ela a situação anterior. E ela disse, não, provavelmente você chegou na Nova Zelândia. Ela deve ter te explicado que primeiro ele converte para a moeda neozelandesa para depois ele fazer a conversão para a moeda australiana. E eu não sabia, eu não tinha entendido isso e eu apenas concordei. Ela fez a troca lá direitinho. Tava correta, na verdade, né? Fez a troca direitinho, me deu o dinheiro. Aí a australiana tava me explicando, seria mais fácil se você tivesse chegado aqui e ter trocado dinheiro diretamente real para australiana, que era o que a gente iria fazer. Aí eu falei, que ótimo, muito obrigado. Se eu soubesse, se eu pelo menos tivesse um mínimo de noção de inglês, bem provavelmente, eu não teria perdido dinheiro, porque eu acabei perdendo dinheiro, na verdade. Se eu fizesse realmente o cálculo, eu perdi uma certa quantidade de dinheiro. Não foi nada absurdo, mas eu perdi uma certa quantidade de dinheiro. Então, mais uma vez, mostrando a dificuldade que a gente tem quando a gente sai daqui sem ter pelo menos uma noção ou sabe conversar. O básico, de fato, para poder ter uma comunicação legal. A gente passa um pouco de aperto. Mas hoje, né,
depois de alguns anos, né? Desde 2013 que eu estou na Austrália. Mas também cheguei lá depois de alguns meses. Basicamente depois de uns 3 meses eu já estava conseguindo me virar muito bem. Mas após o meu retorno, retornei ao Brasil em 2015. Fui em 2013 e retornei em 2015. Hoje eu sou um professor de inglês, da mesma forma como a Teacher Lori. E o que eu recomendo a vocês? Que aproveitem bastante as dicas de viagem, que eu sei que a Teacher Lori tem dicas maravilhosas para vocês, tá certo? Então aproveitem bastante, treinem muito e just do it. Apenas façam. É muito importante que a gente se jogue, até esses próprios perrengues que a gente passa é muito importante para a gente poder começar a se desenvolver mais. Né? Não é somente quando a gente faz um intercâmbio, que a gente faz uma viagem, não vai ser mil maravilhas. Até mesmo se você já souber o inglês, com certeza você vai passar por algumas dificuldades, mas isso é natural. O importante é never give up, ou seja, nunca desista. Apenas vá, se dedique bastante, aprenda muito, o máximo que você puder, e assim provavelmente você vai passar por um perrengue, ou vocês vão passar por aquelas coisinhas de leve que qualquer pessoa vai passar inicialmente. Mas de certa forma vai ser gostoso, obviamente. A gente espera que não seja nada muito complicado ou nada muito sério. Mas é gostoso e a gente aprende bastante. Então o que eu recomendo pra vocês é: vão em frente, go ahead, porque realmente vai valer a pena. Então galera, essa é a minha experiência que eu tenho para contar para vocês. E espero muito que vocês consigam aí e atinjam todos os seus objetivos. Inclusive consiga um ótimo nível, como a gente fala, né? Um bom nível de inglês ou uma boa fluência, para que assim a gente consiga atingir todos os nossos objetivos. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês e é isso.